Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. E mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, por favor. Vou ver se está funcionando. Funcionou. Apontar para aí. Aí. Irmãos, nós vamos trabalhar nesta manhã, de modo breve, sobre evangelização. E eu não quero aqui de maneira nenhuma dar aos irmãos um método de evangelização. O objetivo do estudo não é esse. Eu vou dizer para os irmãos o que é evangelização, mas não trazendo um método de evangelismo. Não é isso. A proposta do estudo não é esse, tá? Mantenha a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 10, que a gente vai ler esse texto depois. A gente não vai fazer a exposição do texto, ele vai ser base para aquilo que nós falaremos aqui, tá? Vamos lá. Bom, nós precisamos entender primeiro, irmãos, que a salvação, ela é uma obra divina. Deixa eu só voltar um pouquinho, que aí eu vejo melhor. A salvação, ela é obra divina. Se nós formos lá para Efésios capítulo 1, de 3 a 14, nós veremos que Deus Pai é quem escolhe, Deus Filho é quem resgata e Deus Espírito é quem aplica a salvação. Então a obra de salvação, ela é uma obra de Deus. Deus é quem opera a salvação nos seus eleitos, redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito. A Trindade Santa trabalha unida na busca do perdido. Jesus morreu apenas por aqueles que Deus Pai escolheu, e o Espírito Santo regenera apenas aqueles que Deus Pai escolheu e que foram resgatados por Deus Filho. Então isso está amarradinho ali pela Trindade Santa. E qual é o papel da igreja? Aqueles que foram alcançados pela Trindade Santa. Pregar esse evangelho. O nosso objetivo é proclamar, é falar do amor de Deus, é falar da glória de Deus, é expor, é fazer Deus conhecido, é fazer com que as pessoas compreendam quem elas são e a necessidade que elas têm de um Salvador. Quem vai convencê-las, quem vai convertê-las, quem vai transformá-las é Deus. O nosso papel é de tornar o nome do Senhor conhecido. E o Evangelho, de acordo com Paulo escrevendo em 2 Coríntios, ele disse que o Evangelho, ele sempre vai alcançar o seu objetivo. Geralmente nós temos aquela sensação de que evangelização eficaz é aquela que produz frutos, no sentido de conversões. Se nós, por exemplo, pegarmos uma tarde de hoje, vamos unir aqui, vamos fazer uma evangelização nesse bairro, vamos bater de porta em porta, pregando o evangelho, etc, etc, etc. Chega a noite, aí começa a chega uma família, chega um jovem, um adolescente, uma criança, um senhor, uma senhora, a gente fala, opa, a evangelização surtiu efeito. Aí a gente pega e faz a mesma coisa, quando chega a noite, ninguém vem. Não tem um visitante. Aí nós pegamos e pensamos assim, poxa, a gente não fez direito, só pode, porque ninguém veio. E nós precisamos entender o seguinte, à luz de 2 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que o evangelho é perfume agradável para os que são salvos, e é perfume desagradável naqueles que não são salvos. Porque o mesmo evangelho que salva é o evangelho que condena. Então, nesse sentido, a evangelização sempre vai ser eficaz. Porque o objetivo primário da evangelização, presta bastante atenção nisso aqui, o objetivo primário da evangelização não é a salvação do perdido, é a declaração da glória de Deus.
O objetivo primário da evangelização é tornar Deus conhecido. E a partir do momento que nós proclamamos o Senhor, nós estamos cumprindo o que Deus nos mandou fazer. Agora, quais serão os frutos disso? Quem virá? Quantos virão? Não compete nem a mim, nem a você ter ciência disso, porque isso é obra do Senhor. Mas a igreja tem que pregar. Vamos agora para Romanos capítulo 10, os versículos de 1 a 17. Nós faremos essa leitura todos juntos. Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 17. Leiamos. Irmãos, a boa vontade do meu... Vamos todos juntos, vamos lá. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O versículo 16 faz uma menção de Isaías. E vocês se lembram do chamado de Isaías, lá no capítulo 6? Geralmente a gente lê aquele texto até o versículo 8. O texto começa assim: viu o Senhor no alto sobre o trono, etc, etc, etc e tal. Aí depois: ai de mim, porque habito no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Senhor. E aí eu ouvi uma voz: a quem enviarei? Quem há de vir por mim? E aí o versículo 8 diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando você vai do versículo 9 para frente, você vai ver qual foi o chamado de Deus para Isaías. E lá o texto está dizendo o seguinte: você vai pregar para que o coração do povo de Israel continue cada vez mais duro. Você vai pregar para que o povo de Israel ouça e não escute. Estranho, né? Ouça e não escute. Ouça e não compreenda. Torne o coração deles ainda mais duro em relação a mim, até que eu venha com justiça, o julgue e vai sobrar um toco, uma semente. Eu vou fazer uma limpeza no povo de Israel, mas eu vou preservar um toco, uma semente.
Eu não vou acabar de uma vez por todas com a nação de Israel, até porque eu tenho uma promessa para Judá, de que de Judá virá o Messias. Então eu só não vou destruir Judá, porque o Messias tem que vir de Judá. Mas eu vou preservar um toco. Então o ministério de Isaías não foi para converter multidões, foi para tornar o povo ainda mais duro. E por isso que o texto está dizendo aqui: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E a pregação vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então é Deus quem atua por intermédio da pregação. Nós, como igreja, temos o dever de pregar, proclamar, explicar, fazer com que as pessoas compreendam. E essa pregação do evangelho, ordinariamente, ela ocorre por meio dos homens vocacionados por Deus na sua igreja, que são os pastores, os ministros da palavra. Ordinariamente ocorre por intermédio deles, mas também por intermédio do anúncio do evangelho por cada crente. Então vamos lá. Pregar o evangelho. Nós lemos lá em Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, esta ordem de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é uma ordem que o Senhor deu a os apóstolos, e que esta ordem continua sobre nós, principalmente sobre aqueles que foram chamados para o ministério. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: o que é esse evangelho que nós precisamos proclamar? E eu quero fazer uma pergunta agora, e eu gostaria da sua participação. Como que você responde essa pergunta? O que é o evangelho? E o que são as boas novas? E quem é Jesus? Ele é o Salvador. Ele é o Filho de Deus. Senhor de nossas vidas. Aham. Mas o quê? E como eu sou salvo por intermédio de Jesus? Crendo na fé. Você arrependendo, né? Seu coração pecaminoso, e reconhecendo que ele é a sua salvação. Mas o que ele fez assim de tão importante que me salva? E ele morreu por quê? Hã? Mas por que eu estava debaixo do juízo de Deus? Que dia que eu desobedeci a Deus? Foi lá. As minhas perguntas são para tirar de vocês o máximo, tá? Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de maldade com vocês, não. Mas é para mostrar para os irmãos que explicar o que é o evangelho, para você explicar isso, você precisa explicar o todo. Essa resposta, o que é o evangelho, não cabe numa linha. Dá para resumir numa linha, mas não dá para explicar numa linha. E eu vou dizer algo aqui para os irmãos. Já faleceu Dr. Robert Sproul, um pastor presbiteriano americano, falecido em 2017.
e ele era um professor de um seminário, e professor na área de mestrado e doutorado. E um dia, na aula de doutorado, ou seja, ele estava ali com pastores que já estavam desenvolvendo o ministério pastoral, e o Dr. Robert Sproul começou a aula perguntando para os pastores: o que é o Evangelho? E ele ficou horrorizado de ver que aqueles homens que estavam se tornando doutores em teologia não conseguiam explicar o que é o Evangelho. E aí ele entrou numa confusão mental. Se eles não entendem o que é o Evangelho, o que eles estão pregando? Nós precisamos entender o que é o Evangelho para proclamar o Evangelho. Então, nós precisamos entender que pregar se refere a anunciar. Então nós temos que anunciar. E a ideia pregar aqui é você vai anunciar algo, né? Tem ali o termo melhor, para os irmãos entenderem um pouquinho mais sobre isso. O termo grego se refere a um oficial dos reis responsável por anunciar a guerra ou paz, ou seja, é um anúncio. Pregar é anunciar. Mas para pregar o Evangelho entra num ponto que vocês levaram em consideração aqui nas respostas. Não há pregação da boa notícia sem a má notícia. E qual que é a má notícia? Aí eu faço essa pergunta e vocês me respondem. Qual é a má notícia? Hã? Exato. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então não existe pregação do Evangelho, não existe pregação da boa nova se não existe uma má notícia. Vou dar um exemplo aqui para fazer sentido. Imagine, por exemplo, eu, venho de uma cidade do interior que sofre muito, principalmente no final do ano, com enchentes. Dá muita enchente lá embaixo de São Francisco. E uma das últimas enchentes que aconteceu lá, dentro da casa dos meus pais, veio água até essa localização aqui, ó, dentro de casa. Eu com os 2 pés quietinhos no chão, dava água aqui. Eu tinha que prender a respiração para conseguir andar dentro de casa, ou então ficar de ponta para andar escorando nas coisas. Quando aquela água chega e faz aquele estardalhaço, há alguém depois de um tempo que começa a observar nos cantos das paredes se a água está abaixando. E aí sempre chega aquele, o nível está abaixando. Por que o nível está abaixando é agradável aos ouvidos? Porque nós estamos numa situação caótica. E receber uma notícia de que as águas estão saindo, estão abaixando, isso significa que agora a gente vai voltar à vida normal. Então veja que o anúncio de que as águas estão abaixando só faz sentido para quem está inundado naquela condição. Se eu chego aqui para vocês e digo assim, as águas estão abaixando, aí você fala assim, o que tem a ver isso comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? Agora, se nós estamos numa situação caótica, quando eu venho com a notícia, faz todo sentido. Então, a pregação da boa notícia, ela precisa estar acompanhada da má notícia, ou seja, você é um miserável pecador, e porque você está nessa condição, você precisa de Cristo. Cristo é a salvação para o seu estado de miséria. E aí nós vamos, obviamente, estender essa explicação para a pessoa, né? Lá em Romanos capítulo 3, Jesus disse que para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo disse que todos estão debaixo da ira de Deus por causa da sua maldade. E Efésios capítulo 2 diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então é necessário apresentar. Olha o que diz Paul Washer.
Devemos pôr de lado toda a nossa noção tola e perigosa de que podemos melhorar o Evangelho pelo bem do Evangelho, e devemos nos juntar à grande nuvem de testemunhas ao longo da história da igreja que pregou a Cristo crucificado e ressurreto, conforme as Escrituras. O que Paul Washer está dizendo? O seguinte: geralmente, o anúncio ordinário do Evangelho puro e simples não traz, pelo menos aos nossos olhos, grandes resultados. Então, como não traz grandes resultados, a nossa tendência é tentar melhorar o Evangelho para que os resultados aconteçam. Só que quando a gente melhora o Evangelho, a gente está piorando o Evangelho. Quando a gente melhora o Evangelho, a gente está mudando a essência do Evangelho. Vamos lá, os diáconos foram lá para resolver, a gente segue aqui. Vamos lá então. Nós precisamos entender que qualquer tipo de melhora ao Evangelho, ela vai, na verdade, piorar o Evangelho, né? Paul Washer também diz assim, uai, o que eu fiz aqui? Peraí. Ih, rapaz, eu fiz uma bagunça aqui, peraí. Aqui. Hã? Não, é para voltar. Tem que voltar. Volta aí para mim, fazer favor. Pode voltar. Aí, deixa eu ver daí para frente. Deixa eu tentar. Eu fiz alguma coisa aqui que. Hã? Aonde estava? Aí só um clique. Aí de novo, mais um clique. Aí, deixa aí. Aí beleza, então aí nós vimos que melhorar o Evangelho é piorar o Evangelho. Agora deixa eu tentar aqui de novo. Isso. Quem se importa com o que o mundo pensa de nós? Não buscamos as honras da terra, mas as honras dos céus. Agora ficam todo mundo curioso, né? Que tem um carro na garagem. Tá. Entendi. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Isso aqui é importante, vamos tentar focar aqui. Isso aqui é importante, porque às vezes nós estamos correndo o risco de mudar o Evangelho para sermos mais agradáveis aos homens. Porque se a gente prega um Evangelho que humilha os outros, as pessoas vão ter raiva da gente. Se eu chego para uma pessoa que está quietinha na casa dela, almoçando, tomando café, uma pessoa que paga as suas contas, que procura viver uma vida digna na sociedade, e aí eu chego lá na porta da casa dela, peço para entrar, sento na mesa e falo com ela que ela está morta, que ela é uma criminosa, e que ela está debaixo do juízo de Deus, essa pessoa vai me expulsar da casa dela. Porque é uma mensagem que humilha. Se nós que somos cristãos não gostamos de pensar no fato que a gente erra, imagina aquele que não é cristão. Então isso machuca. E a mensagem que machuca, geralmente a gente quer torná-la menos dolorosa. E aí a gente cai num erro. A gente muda o Evangelho, né? Vamos ver aqui. Qualquer tentativa de remover a ofensa e tornar a pregação apropriada
diminui o poder do evangelho. Porque se você muda o evangelho e prega o evangelho, você vai converter pessoas a outra coisa que não é o evangelho. Não é Cristo. Você vai converter a pessoa a outra coisa. O que você vai conseguir com isso aí é ter mais membros numa congregação. O que você vai conseguir com isso aí é fazer com que as pessoas gostem mais de você, vejam você como uma pessoa agradável, porque o evangelho que remove a ofensa, ele diminui o poder do evangelho. Então, quais são os componentes do evangelismo que responde a essa pergunta, o que é o evangelho? Primeiro componente, você precisa deixar claro para as pessoas de que Deus é santo, perfeito, íntegro e reto. O primeiro componente da evangelização, da proclamação do evangelho é a santidade de Deus. É demonstração da glória e da majestade do Senhor. O segundo componente é a declaração de que os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Então nós, criaturas, estamos debaixo de ira, porque esse Deus santo não tem relacionamento com depravados. Esse Deus reto não comunga com homens perversos. Esse Deus bom não anda com maus. O terceiro elemento é qual que é o salário do pecado? A morte. Estes que estão debaixo da ira de Deus, que estão mortos em seus delitos e pecados, estão sujeitos à morte e à morte eterna. O quarto componente, a salvação para os homens é impossível. Ninguém consegue escalar a sua própria salvação, ninguém consegue subir alguns degraus e alcançar a salvação por si mesmo, porque estão num estado de depravação, porque estão num estado de ira, porque estão caminhando para a morte, então eles não conseguem se salvar. O quinto elemento é que só Cristo, somente Cristo redime o pecador. Nenhuma religião desse mundo prega o evangelho verdadeiro, somente o cristianismo bíblico. Não há salvação em outros meios, apenas por intermédio de Jesus, e Jesus fez tudo o que é necessário para a salvação do perdido, ao ponto de que nós não temos condições de contribuir uma agulha sequer com a nossa salvação. Como uma certa feita, um rapaz perguntou para um pregador: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí a resposta do pregador foi: creia, tenha fé. E ele disse: mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele: tenha fé. Não, mas você não está entendendo, eu estou querendo saber o que eu preciso fazer. Ele falou assim: meu filho, Cristo fez tudo. O que você precisa fazer é crer. Nós não podemos somar a obra de Cristo. A obra de Cristo é suficiente para a salvação. Deus é majestoso e por isso Ele tem toda a autoridade e poder para condenar homens que estão num estado de miséria. Também precisamos apontar para a pessoa de Cristo. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o homem Deus. Ele se fez homem para nos redimir da cruz do Calvário. Ele veio a esse mundo e Ele sofreu em nosso lugar. Ele foi aquele que foi gerado no ventre de uma mulher sem pecado. Enquanto nós somos gerados em pecado, Ele foi gerado sem pecado. Ele é o próprio Deus, e por ser o próprio Deus, a salvação é possível. Se Ele fosse apenas um homem, a salvação também seria impossível. Mas como Ele é homem e Deus, Ele pode nos resgatar, porque para Deus tudo é possível. E Ele é homem porque Ele tinha que representar homens. Ele não tinha que representar outra coisa a não ser homem, porque o homem foi criado para ser cabeça da criação, e como cabeça da criação fracassou,
Cristo assume o lugar desse cabeça para redimir não só a igreja, mas toda a criação. Oi. Um exemplo, ou mais um talvez, de que forma pessoas, ou regiões, ou pastores tentam mudar o evangelho no intuito de supostamente ajudar, ou achando que isso seja uma... Bom, um exemplo que eu poderia dar é o seguinte: colocando o homem como participante desse processo. Porque se o evangelho chega para mim e diz que eu tenho que declarar falência e descansar e confiar somente em Deus, isso é humilhante. Você já imaginou, por exemplo, um pai de família chegar em casa de tarde, sentar com a esposa, com os filhos e falar assim: olha, gente, estamos falidos. Eu não sei o que a gente vai fazer a partir de agora. Não tem nada no banco. Não tenho crédito nenhum. Os meninos vão ter que sair da escola. E a gente vai ter que fazer, não sei o que a gente vai fazer. A gente vai perder essa casa, a gente vai perder tudo. Então isso é doloroso. Declarar falência. E o evangelho nos ensina a fazer isso. Eu tenho que me declarar falido para então crer em Jesus e confiar que Ele vai resolver. Qual que é o problema, por exemplo, de um exemplo em relação à ansiedade? Por que geralmente nós somos ansiosos? Porque a gente não consegue sentar e esperar. A gente quer fazer. A gente não confia que Deus vai fazer. E assim é a salvação. Então, se eu mudo o evangelho e digo que você tem participação nesse processo, se você fizer isso, aquilo outro, se você entregar o seu dízimo todo mês, se você subir a montanha não sei quantas vezes, se você fazer isso, fazer aquilo, se você abrir mão disso, daquilo outro, se você parar de fazer isso, parar de fazer aquilo outro, você vai contribuir para a sua salvação, a gente se anima no processo. E quer se salvar junto com Jesus. E isso é mudar o evangelho. Entendeu? Porque o evangelho é Jesus, Jesus e Jesus. A gente é apenas quem vai receber todos os benefícios da obra de Jesus. Por isso que a obra de Cristo é muito importante. Ele veio, ele viveu uma vida perfeita, e porque ele viveu uma vida perfeita, ele pôde se colocar como cordeiro para pagar pelos nossos crimes. Porque se ele tivesse pecado também, o sacrifício na cruz não valia de nada. E aí a ressurreição garante que a vida perfeita que ele viveu foi aceita por Deus Pai por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. E ele ressuscita dos mortos, garantindo a nossa ressurreição. E aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados podem ser ressuscitados por intermédio de Cristo Jesus. E ele foi assunto aos céus, e está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós que estamos aqui nessa labuta. Mas ele vai voltar no último dia e vai nos resgatar, e estaremos com ele pelos séculos dos séculos. Essa é a obra toda. Não é só que ele morreu, ele se encarnou, ele viveu uma vida justa, ele se ofereceu como sacrifício, ele ressuscitou dos mortos, ele foi assunto aos céus e ele voltará. Então é todo o processo. Uai. Eu vejo como é difícil pregar que a pessoa que está tudo bem, a pessoa que mora com os nossos amigos, não diz, ou parentes, eles são pessoas boas, então eles acham assim, merecimento que já são salvos na cabeça deles, que são bons, são realmente pessoas boas. Mas é mais difícil quando a pessoa está muito poço, né? A pessoa que está atolada, você pegar para eles, chegar e falar com uma pessoa que está tudo bem, tem uma vida tranquila. Você é um pecador miserável. É muito mais difícil porque a pessoa confia na sua condição.
né? E ela declarar que ela é falida, mesmo sendo uma pessoa socialmente boa, isso é humilhante, né? Algumas igrejas, os pregadores tentam minimizar, é justamente não colocando o homem nessa condição da miséria dele, para ele não se sentir mal. Aqui nessa igreja faz um pecador, essa igreja é pecado, esse tipo de coisa. Então, a pregação espiritual não fala essa parte, só fala que Jesus é Salvador. Sim. Ele é bom, ele é isso e tal, mas não fala que é da condição da pessoa. Sim. Às vezes da hora que as pessoas ficam suavizando, né, a nossa condição, talvez não há um conhecimento real. Né? Sim. Exatamente, exatamente. Paulo falou aos Gálatas, né, no capítulo 1 ele fala: eu fico espantado que vocês já mudaram para outro evangelho que na verdade não é outro. E qual era o problema ali? Eles estavam misturando a observância da lei judaica mais a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então não adianta nada acreditar em Jesus Cristo se você não foi circuncidado. Não adianta nada confiar em Jesus se você não guarda o sabá. Não adianta nada você acreditar em Jesus se você ainda continua comendo os alimentos impuros lá de Levítico capítulo 11. Então você tem que respeitar a dieta, você tem que respeitar o dia e você tem que respeitar as práticas judaicas. Senão não adianta nada acreditar em Jesus. Então perceba que você diminui a obra de Jesus para colocar o homem como cooperador do processo. E por isso que Paulo fala: eu estou espantado que vocês estão mudando para outro evangelho, que na verdade não é outro, porque só existe um. Né? A exigência divina, qual que é a exigência divina? Deus requer pessoas 100% santas, perfeitas. Deus não aceita de qualquer jeito, tem que ser perfeito. Não adianta você chegar lá na porta do céu com 99,9% da lei cumprida. Não entra. Só entra aqui quem cumpriu 100%. E a pergunta que eu faço para você, seja sincero: você consegue cumprir a lei de Deus 100%? Não. E aí a gente confia em quem então que cumpriu ela 100%? Em Jesus. E quando Ele lança a sua justiça sobre nós, que nós chamamos de justificação, a gente é declarado justo. Ou seja, Deus olha para nós como pessoas que cumpriram 100% a lei dele por causa da obra de Jesus. Confiança exclusiva em quem? Em Jesus. A minha confiança não está em mim, está em Cristo. Quais são as marcas do discipulado? Agora eu que fui transformado, eu vou viver como um transformado. Eu vou obedecer a palavra do Senhor, eu vou viver em compromisso com o Senhor, eu vou respeitar ao Senhor, a sua palavra, eu vou crescer na sua palavra, enfim, vou demonstrar as marcas de alguém que foi transformado. E eu então vou me batizar. Então perceba que o batismo é o final do processo. A pessoa compreendeu o evangelho e ela então pode ser batizada. Ela entende todo o processo, o que ela é, quem Jesus é, o que Deus exige, e então ela se coloca como falida e depende tão somente de Jesus Cristo. Qual que é a fake news? Qual que é o evangelho falho? Ação social não é evangelismo. Imposição, ou seja, impor às pessoas a salvação, não é evangelismo. O meu testemunho cristão não é evangelismo. Dizer para alguém, Jesus te ama. Dizer para alguém, Jesus te ama, isso não. Dizer para alguém, Jesus te ama, não é evangelismo. Moralismo, o que é moralismo? É começar a apontar para as pessoas aquilo que elas têm que deixar de fazer.
Então, por exemplo, eu pego uma pessoa, eu pego um homossexual, enquanto eu não transformo ele num heterossexual, ele não está convertido. Isso não é pregação do evangelho. Eu pego uma pessoa que é alcoólatra, enquanto ela não larga a bebida, ela não está convertida. Eu pego uma pessoa que fuma, enquanto ela não larga o cigarro, ela não está convertida. Isso é moralismo. Isso é criar uma figura de cristão e encaixar a pessoa ali dentro. Você veste assim, você come assim, você bebe assim, você vive assim. Então, se eu conseguir colocar as pessoas dentro desse quadrado, ela foi evangelizada, transformada e é serva de Cristo. Não necessariamente. Legalismo, aplicar a lei na judaica, né, sobre a vida dela. E esse mercado aqui é o mercado da fé, onde se você entrega o seu dízimo, isso é sinal que você é salvo. Pessoas que estão em dívida com Deus são aquelas pessoas que não entregam o seu dízimo. Então, isso também é uma fake news, um falso evangelho. Qual que é o ensino popular geralmente? O ensino popular que se diz é o seguinte: a gente faz missões como? Ou orando, ou contribuindo, ou indo. Mas o ensino bíblico é outro. Nós oramos, contribuímos e vamos. Eu não vou, eu só vou contribuir. Não, você está contribuindo, mas você precisa falar de Cristo. Isso não te exime de falar de Jesus. Pode ser que você não vai pegar um avião aqui e varar lá na África. Mas há pessoas do outro lado da rua, né? E você pode orar por aqueles que estão lá, você pode orar pelos que estão aqui. Então, orar, contribuir e fazer, né? E por que nós precisamos evangelizar? Porque a evangelização adora o nome do Senhor. Nós glorificamos o Senhor quando nós evangelizamos. Nós demonstramos amor a Deus, nós demonstramos amor pelos perdidos, nós obedecemos a ordem do Senhor e nós declaramos a realidade do inferno. E tudo isso glorifica o nome do Senhor. Então isso aqui eu vou pular, porque o meu objetivo aqui não é esse, porque esse estudo aqui é de uma outra situação, e vou para a conclusão. Devemos pregar o puro e simples evangelho, pois é um meio de glorificar o nome de Deus. No entanto, precisamos reconhecer que a salvação é obra divina, e nós somos apenas instrumentos dos quais Deus resgata os seus eleitos. O que cabe a nós é depender do agir de Deus e estarmos preparados para cumprir essa tarefa requerida pelo Senhor. Então, o que eu quis dizer para os irmãos aqui nesse estudo não é mostrar para você um método de evangelismo, é dizer para você o que é evangelização. Não é um método, tá? Meu objetivo aqui não é esse. Existem vários métodos de evangelismo, a gente pode estudar cada um deles, ver os seus princípios e tal, se estão em harmonia com a palavra. Meu propósito aqui não é esse. Meu propósito é simplesmente mostrar o que é evangelismo. A pessoa precisa entender quem é Deus, quem ela é e a necessidade que ela tem de Jesus. Essa que é a verdade. Alguma dúvida, alguma contribuição? Sim. 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 Às vezes a gente também tem bastante daqueles parâmetros na nossa vida. Ali a gente não tem, o nosso objetivo não é dizer que a igreja não possa, por exemplo, fazer um trabalho de ação social, né? A igreja pode e deve fazer. Entretanto, isso não é evangelismo, né? Não é evangelismo, ou seja, socorrer o pobre nas suas necessidades não é evangelizar. Evangelizar
é apontar para o pobre, a sua condição de pobreza espiritual, as suas necessidades de Jesus, a transformação que só Jesus pode dar a ele. Não é simplesmente alimentar o seu estômago, né? E o testemunho também, eu testemunhar na minha maneira de viver, é algo que pode até fazer com que as pessoas olhem para mim. Por exemplo, lá em Atos capítulo 2, fala que o jeito que o povo vivia fazia com que a população ficasse com alguma coisa na cabeça. Tipo assim, que esse povo faz assim? Por que eles vendem as propriedades e dividem entre eles? Por que eles têm essa maneira de viver, essa maneira de enxergar a vida? Então, isso causava nas pessoas uma intriga, né? E isso pode causar, mas isso também não é evangelismo. O que pode fazer é a pessoa chegar perto de mim e falar assim, perguntar, por que você vive assim? Aí eu vou evangelizar, né? E outras coisas ali também, né? Porque existem tantos erros em relação ao dízimo que nós como cristãos não contribuímos, né? E não é porque existe legalismo que a gente não observa a lei, né? Então, só diferenciar as coisas só, entendeu?